Gente, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui, né, para conversar sobre um tema que é minha paixão desde que eu conheci os óleos essenciais. Sou completamente apaixonada, né, pela parte emocional dos óleos essenciais. Então, falar disso para mim é de fato algo que me deixa muito feliz, entusiasmada. Eu confesso que eu me preparei muito para trazer isso para vocês. Eh, Como eu disse, é algo que eu gosto demais. E para quem está aí que ainda não me conhece, eu sou a Marina, Marina McDowell. Eu conheci os óleos, gente, há 7 anos atrás. E no início eu tinha aquela mentalidade, né, de olhar para a minha saúde física, que é muito natural. A gente acaba, por vezes, focando na nossa saúde física e tá tudo bem. Mas quando a gente entende que a gente não é somente a saúde física, é muito libertador. E quando a gente mergulha para compreender o que os óleos essenciais podem fazer na nossa saúde emocional, a gente abre, né, uma porta gigantesca. E aí a gente mergulha e a gente não quer mais sair, porque a gente de fato entende que Deus deixou tudo para a gente na natureza. Então, eu estou muito feliz, né? Vão ser 5 dias, tá? Prometo tentar me ater a 1 hora. Vou fazer o máximo para a gente terminar em 1 hora mesmo, gravadinho. Mas eu vou abrir no final também para a gente bater um papo, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? E hoje, deixa eu só passar aqui. E cada dia eu vou falar de 5 óleos essenciais, com exceção da sexta-feira, que eu vou falar de 6 óleos essenciais. São muito mais do que esses, eu queria ter trazido muito mais, porém eu escolhi a dedo mesmo esses óleos. E eu quero depois, no segundo momento, falar com vocês também sobre os blends, né? Os próprios blends da doTERRA, o kit emocional e todos os outros blends que a doTERRA já tem, que na verdade vai ser um plus, né? Vai ser um depois que a gente entender o básico, né? Mais ou menos assim. Hoje, no dia 4, né? Hoje é o primeiro dia, eu vou mostrar para vocês quais são os óleos que a gente vai falar, tá? E aí eu queria iniciar trazendo uma reflexão. Imagina que no início nós só tínhamos um jardim, um presente divino, repleto de tudo que Deus deixou na natureza. Não haviam livros nem manuais, mas bastava observar, pois a planta falava. A natureza sempre foi viva, sábia e presente. Fomos nós que aos poucos nos desconectamos dela e de nós mesmos. Hoje eu quero te convidar para voltar, para olhar para a natureza com os olhos atentos e o coração aberto, a redescobrir os sinais, os aromas, os toques sutis da criação. E nesse caminho, reencontrar também a sua própria natureza. Os óleos essenciais são pontes, gotinhas vivas que carregam a sabedoria das plantas. Eles nos ajudam a lembrar quem somos e nos guiam de volta para casa. Então, é com esse clima que eu quero começar, né, o dia de hoje com vocês. Nesse livro das emoções essenciais, que eu acredito que a maioria, né, tem, já conhece ou já pelo menos ouviu falar. Logo no início desse livro, ele traz, né, os 5 estágios da cura. Eu acredito que pelo menos uma pessoa que está aqui nessa sala já foi, né, digamos, curado emocionalmente com o uso de algum óleo essencial. Depois você pode até ou partilhar ou colocar no chat, tá? Mas ele fala muito que os óleos eles têm um papel poderoso na cura emocional, por meio de 5 estágios. E aí eu listei assim, os 5 estágios que ele traz no livro, né? No livro das emoções. Primeiro, ele ajuda na cura do corpo físico. É como eu falei, é muito natural a gente iniciar o uso dos óleos trabalhando curas físicas, né? Ah, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho um problema intestinal, enfim. No segundo estágio, ele vai trabalhar a cura do coração, né? Que é nesse ponto que a gente vai focar na parte emocional, né? O terceiro, a liberar as nossas crenças limitantes. A gente de verdade vai experimentar dessa liberdade daquilo que nos prendia muitas vezes. O quarto, aumenta a nossa consciência espiritual e a nossa conexão com Deus. E o quinto, inspira o cumprimento do nosso propósito de vida. Porque existe um porquê que a gente está aqui, não é verdade?
É tão bom quando a gente entende o nosso propósito de vida, quando a gente entende, né, por que que a gente está aqui, o que é que a gente está fazendo, qual é o nosso papel, né, diante da vontade de Deus para a gente. Então, os olhos, eles nos fortalecem a cada passo e nos preparam para o próximo nível de cura. Por exemplo, quando reconquistamos a nossa saúde física, nós somos convidados a entrar no campo emocional. Então, naturalmente, depois que a pessoa já está tudo bem fisicamente, não está mais sentindo aquela enxaqueca, ela está se sentindo bem, ela vai começar a trabalhar as emoções dela, ela vai começar a perceber as emoções dela e mergulhar, né, nesse autoconhecimento e nesse processo de cura, tá? Então, eu amo esse livro. De fato, ele é um livro que nos traz muito norte, né, hoje para trabalhar em doTERRA. Ele não é da doTERRA, mas ele é um livro que traz muito norte, né, e nos ajuda muito nesse dia a dia, de fato, tá? E ele começa com esse texto, né, do Dr. Edward Bach, falando que a Escola de Medicina do Futuro, ela não vai estar interessada nos resultados e produtos mais avançados para doenças, e nem vai prestar tanta atenção nas lesões físicas ou em prescrever drogas, medicamentos simplesmente para mascarar nossos sintomas, mas sim conhecer a verdadeira causa das enfermidades e saber que os resultados físicos óbvios são meramente secundários, concentrando seus esforços em proporcionar harmonia entre o corpo, a mente e a alma, que leva ao alívio e à cura de doenças. Dentre os tipos de remédios que serão utilizados estarão aqueles obtidos das mais maravilhosas plantas e ervas encontradas na farmácia da natureza, os quais foram divinamente enriquecidas com poderes curativos para a mente, o corpo da humanidade. Então, ele começa o livro, né, com esse texto e nos convida a mergulhar na parte emocional de cada óleo. Hoje é dia 4, nosso primeiro dia. Eu vou trazer 5 óleos essenciais para vocês em ordem alfabética. A gente vai falar do Arbovitae, da bergamota, do cardamomo, do cedro e da citronela, tá? Então, para a gente começar, eu queria convidar você a escolher o seu óleo favorito para a gente fazer um momento de inalação consciente, tá? Vou escolher aqui o Brief. Ele não é o meu favorito, mas como ele está bem aqui na minha frente, é porque era para ser ele mesmo. Então, vamos fazer juntos aí esse momento. Cada um pinga sua gotinha. Balance, Renatinha. Maravilhoso. É tão bom, né, gente? É maravilhoso demais. O brief é incrível também, ok? Então, agora a gente vai começar com o nosso óleo Arbovitae. Arbovitae, como quem queira chamar. Para todos, eu trouxe o nome científico, tá? E eu vou iniciar sempre falando dos aspectos, né, naturais ali, do habitat natural daquela planta. Para dali a gente começar a tirar os ensinamentos para a relação emocional, tá? Então, gente, a Arbovita, que é a Thuja plicata, né, o nome dela, ela traz esse suporte respiratório, ela é um antifúngico e ela é repelente, certo? E é uma árvore sagrada para os nativos da costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, né? Ela é nativa de lá, tá? Ela pode chegar até 70 metros de altura e 7 metros de diâmetro, e ela tem uma vida muito longa, mais de 1000 anos. Então, você já imagina uma árvore que vive, né, muito tempo, mais de 1000 anos, resistente ao apodrecimento, e ela tem as folhas escamadas, como está aqui nessa foto, né? Ela te convida à rendição. As folhas escamadas, elas lembram a armadura natural. Se você olhar bem, você vai perceber. Simbolicamente, eles indicam uma necessidade de se proteger emocionalmente, seja por traumas passados, seja por medos ou por excesso de sensibilidade. Então, a região que essa árvore fica, né, que é essa região aqui da costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, como está aqui nesse mapa. E quando você vai observar todos os detalhes, você vai perceber, né? Primeira coisa que chama a atenção, né, na árvore da vida, que é a Arbovitae, é que ela tem muitos braços, né? A raiz dela é como se fossem muitos braços, vários braços. E aí você pode trazer um significado, né, emocional de várias formas.
Primeiro, ela vai trabalhar a necessidade de controlar os resultados da vida. Então, aquela pessoa que quer controlar, né, por ela mesma, quer realmente estar ali no controle da situação a todo custo, esse é um óleo que vai ajudar, né, a trabalhar essa necessidade de controlar, tá? Outra coisa que a gente pode entender é que essas raízes que voltam direto para o caule, né, a maioria das raízes, elas são abaixo da terra, né? A gente é muito acostumado a ver plantas com raízes abaixo do solo. Mas no caso da Arbovita, acontece isso, das raízes voltarem para o caule, né? Então elas podem simbolizar essa volta para casa, né? De confiar no fluxo da graça divina. Então as raízes que se voltam para o caule, elas sugerem que a força vem de dentro. Representam uma pessoa que busca apoio em si mesma, criando uma base sólida para sustentar suas emoções, decisões e crescimento. Um óleo muito poderoso, gente. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece, mas o cheiro é assim incrível. Eu amo o cheiro da Arbovita, é realmente fantástico, certo? Esse movimento ele pode simbolizar um processo de cura emocional, onde partes de nós, né, que são as nossas raízes, que aí seria o nossa origem, o nosso passado, nossas experiências, elas se reconectam com o presente, né, que é o caule, que é a nossa identidade atual, promovendo essa integração e essa aceitação. Então, ele ajuda pessoas que acreditam ou agem como se todo o progresso fosse conquistado por meio da luta do esforço diário. Em vez de confiar no divino, esses indivíduos inconscientemente bloqueiam a ajuda divina, optando por viver os seus próprios esforços. Em latim, arbovita significa sacrificar. Esse óleo ele nos convida a sacrificar as nossas vontades e ambições pessoais por um modo de vida muito mais gratificante, que está bem no meio. Ao render-se a Deus, a sua mente relaxa e a alma experimenta. Deixa eu puxar aqui. Tá, gente? Rapidinho. E a alma experimenta harmonia e paz. Ajuda a alma a viver sem esforços, pela graça divina. Então, só em a gente perceber, né, esses detalhes de como a árvore se comporta, tantas coisas emocionais eles podem despertar em nós, né? Então, é muito interessante quando a gente entende isso. Então, a árvore da vida, gente, na Bíblia, que é um dos livros mais antigos que nós temos, ela é um símbolo poderoso, que aparece tanto lá no Antigo como no Novo Testamento. E ele representa a vida eterna e a comunhão com Deus. Tanto ele vai simbolizar a vida eterna, como ele vai trazer essa questão dos frutos são para a cura das nações, no livro do Apocalipse. E em Provérbios, ele está ligado à sabedoria e à retidão. Ai de nós, se a gente não aprendesse com quem veio primeiro. Eu acredito que é muito interessante quando a gente começa a estudar mesmo, a entender que outras pessoas antes da gente, né, tiveram um conhecimento para nos passar, né? E esse conhecimento ele foi o que nos levou, né? Os que nos trouxe até aqui, na verdade. E eu coloquei aí essa passagem bíblica para ilustrar, né? Aonde que aparece essa árvore na Bíblia, tá? Que é um dos livros mais antigos que nós temos. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste e ele colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o início, né, como eu coloquei lá no começo, desde do jardim, quando nós só tínhamos o jardim. Então, o significado dessa árvore, ele é muito poderoso, né? É fantástico, tá? Então, quem não conhece a Arbovita, vale a pena conhecer, né? Ele vai ajudar a trabalhar toda essa parte emocional, né? De retidão, né? De realmente essas curas profundas, de voltar para casa, né? De trabalhar questões que por vezes ali estão guardadinhas. Então, a Arbovita, ele é fantástico para você fazer essa vivência, tá? Todos os óleos essenciais, quando a gente vai fazer uma vivência emocional, o que é que eu sugiro você fazer? Tenta não misturar, tipo, começar vários óleos ao mesmo tempo. Tipo assim, começa só com ele, só com o Arbovita. E se auto-observa, eu vou usar o Arbovita no rolãozinho, vou passar aqui no meu coração, vou passar aqui nos pulsos, vou cheirar.
e vou ficar usando ele ali por pelo menos 15 dias e vou me auto-observar. Muitas vezes, aquele óleo essencial, ele te ajuda a passar por um detox emocional. Porque, gente, não é só o nosso intestino que precisa de detox. Nós também precisamos, de tempos em tempos, fazer detox emocional. Porque as emoções, elas vão se somatizando, elas vão ficando pesadas para a gente carregar. E a ideia de você fazer uma vivência com óleo essencial é realmente te ajudar a ressignificar através da química do óleo essencial, porque aqui a gente está trazendo um olhar mais emocional, né? Mas a gente sabe que existe a química da emoção e a química do óleo essencial, que é a chave para a fechadura. Então, Deus deixou para a gente na natureza, né, uma chave para cada fechadura. Para cada química emocional, há um óleo essencial que vai conectar, que vai auxiliar, que vai ajudar, né, a você ressignificar aquela química que por vezes é uma química negativa, tá? Então, todos os óleos, né, no caso da árvore da arbovita, como ele é um óleo extraído, né, da árvore, do tronco da árvore, ele vai trazer esse centrar. Como ele tem muitas raízes, aí é que ele vai deixar a gente ainda mais enraizado, né? Aí é que ele vai trabalhar em nós as nossas raízes, as nossas origens, às vezes coisas que estão, feridas emocionais estão guardadas nesse espaço-tempo vão ser ressignificadas. Então, às vezes, quando você usa um óleo e, tipo, na primeira semana, Marina, eu só chorei. Detox emocional. Chora, bota pra fora, faz a tua vivência com aquele óleo essencial e experimenta, né? Vê de que forma aquele óleo vai te ajudar a ressignificar, às vezes, uma emoção negativa que você tá guardando aí dentro, tá? Então, vamos passar aqui para o nosso segundo óleo, que é o óleo de bergamota. Eu amo esse óleo, eu amo. Eu não consigo contar quantas pessoas eu já ajudei com esse óleo, emocionalmente falando, que é o nosso óleo da autoconfiança, né? Assim, não daria para eu escrever vários livros com esse óleo essencial. É incrível o que ele pode fazer por nós. Então, eu trouxe para vocês a imagem da árvore. Só de olhar para essa árvore, muito carregada de fruto, né? Eu já tenho, assim, de cara, a sensação de abundância, né? De fato. Na verdade, quase todos os cítricos, eles se comportam dessa forma, né? Eles dão muitos frutos. É muita abundância. É muito interessante a forma com que eles agem, né? Estão ali na natureza. Então, essa árvore, gente, ela é nativa, né, do Brasil. A gente tem aqui os cítricos aqui no Brasil e também na Argentina, tá? É uma árvore muito abundante em frutos, traz ainda mais para a gente, né? Reforça esse símbolo de fartura mesmo. A colheita abundante, ela também lembra a natureza generosa e cíclica da vida, né? Tudo na natureza tá lá, tá funcionando, né? Não para. Se a gente parar um minuto e observar, a gente vai ver. Tudo tem ordem, né? Tudo é cíclico, tudo é muito generoso. É muito lindo a forma com que, né, Deus deixou tudo pra gente, tá? Outra coisa legal é que a bergamota, ela é madura sob o sol forte e ela tem uma cor alegre, né, que traz essa ideia de calor, de alegria. O cheiro, né, o aroma cítrico, ele também ajuda a elevar o nosso ânimo. E aí, a gente não tá falando só do cheirinho, é química, né, gente? A gente sabe que inalar óleos cítricos faz o nosso cérebro produzir, né, os hormônios da alegria, né? E ocitocina, serotonina, e aí a gente muda a nossa química corporal. A gente ajuda o nosso corpo a produzir o que a gente está precisando, tá? De forma simples, natural e leve, tá? Então, a bergamota ajuda a gente a sair da escassez emocional. Se a gente trouxer para o lado emocional, é como se fossem duas químicas que não combinam. A química da escassez, né? Você tá vibrando ali a escassez e você usar os óleos cítricos que vão fazer você sentir o efeito oposto, tá? Então a bergamota ela vai ajudar a aliviar sentimentos de desespero, autojulgamento, baixa autoestima, ajuda pessoas que precisam de autoaceitação. Tem muita gente que precisa. Tem muita gente que precisa. E de amor próprio. Pessoas que perderam.
esse amor próprio, né? Então, a bergamota, ela vai ser esse óleo da autoconfiança que vai ajudar essa pessoa a voltar a se olhar no espelho, a voltar a ter coragem de fazer as coisas. A bergamota também limpa sentimentos estagnados e sistemas de crenças limitantes. Quando as pessoas acreditam ser ruins, desagradáveis e não boas o suficiente, e procuram se esconder atrás de uma fachada de alegria. Ele é maravilhoso para quem se sente deprimido e sem esperança, renovando o otimismo e a confiança no seu eu interior. Porque quando você cura dentro de você, né, o mundo muda a cor. Então, a ideia do bergamota trazer essa química, né, da abundância, da alegria, de trazer ânimo de novo, faz com que muitas pessoas consigam ressignificar as suas questões e começarem a ver um mundo diferente. Então, assim, como eu falei, incontáveis os depoimentos com bergamota, incontáveis. Outra coisa legal, outra característica muito legal que eu trouxe para vocês refletirem aqui, é que os gomos, né, da tangerina ali, você já olha e já vê que foi algo que foi criado, que foi feito para compartilhar, né? Deus fez isso para a gente compartilhar, assim. Só de olhar você percebe. Normalmente, quando você está comendo, você partilha com quem está do seu lado. Você só come só quando você está só, mas se tiver alguém com você, você vai partilhar os gominhos. Então, isso já traz essa ideia, né, de que é algo que foi feito para compartilhar, né? Como, por exemplo, o amor, a sabedoria e o alimento emocional. Se a gente trouxer para esse olhar mais emocional, né? E aí, outra coisa que a gente poderia olhar e pensar, que são várias partes, mas que elas formam o todo, né? Mente, corpo, emoção e alma, tá tudo junto, precisa se harmonizar. Tudo forma o todo. E cada gomo também pode significar uma fase da nossa vida. É, E aquelas fases juntas, né, que trazem a nossa história. Os gomos, eles trazem a ideia de partilha e generosidade. E isso daqui é muito lindo, gente. Os cítricos, geralmente, eles crescem em ciclos generosos e regulares. Isso traz a ideia de que a vida oferece frutos em porções equilibradas, com tempo e paciência. Convida à alegria compartilhada, estimula o autoacolhimento, desculpa, em múltiplos aspectos e reforça o sentimento de que há espaço para tudo que eu sou. Gente, muito legal isso aqui, muito legal. Eu não estou acompanhando o chat, tá? A gente, olha lá, olha, maravilhoso. Eu amo bergamota. Lembrando que o bergamota é fotossensível, né, gente? Não vai usar, passar na pele e ir pra praia, porque pode manchar a pele, tá bom? É só lembrar disso. E trazendo também, né, para esse olhar mais antigo, né, na Bíblia, em João 15:5, ele falava: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E outra passagem, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Então, o fruto, ele é esse meio, né, entre Deus e o outro, né? É o que você vai passar adiante, né? Então, nós, como parte desse todo, eu achei interessante essa reflexão aqui, da gente unir as duas coisas, né? A Irineide, nunca tinha olhado a tangerina com esse olhar de compartilhar. Pois é, eu também. Ah, Maria, quando a gente para olhar, que a gente entende tudo. É muito legal. Então, vamos lá. Então, bergamota, gente, é esse óleo incrível, fantástico, que eu amo de paixão, tá? Vamos para o cardamomo. Quem aqui já usou o cardamomo, gosta do cardamomo? Coloca aí no chat qual foi alguma experiência que você já teve com o cardamomo. No meu card, eu coloquei, né, que ele é o óleo da raiva, né? E aqui eu repeti também, aí a gente vai entender, né? Que associação a gente poderia fazer trazendo essa observação da natureza, né? E linkando com a parte emocional, né? Como é que a gente poderia fazer essa associação, tá? Então, olha que legal. Primeira coisa,
Ela é da mesma família do gengibre, certo? O cardamomo é da mesma família. São plantas nativas das florestas úmidas no sul da Índia. É um solo, né, que é muito rico em matéria-prima e ele prospera em temperaturas quentes. Então, isso daqui já traz uma ideia de onde é que o cardamomo, né, cresce, certo? E por que que ele seria o óleo da raiva? Vamos entender. Ó, se você olhar aqui para esse cacho, né, que o cardamomo forma, a gente vai ver vários gominhos também, né, como se fossem várias bolinhas, né, vários, esqueci até a palavra que a gente dá, mas vários gominhos, como se fossem vários gomos, né? E aí a ideia é que facilita a liberação dessa raiva sem explodir. Outra coisa que o cardamomo faz, ele atua tanto no nosso sistema nervoso como no digestivo ao mesmo tempo. A gente sabe que quando a gente tem, né, uma raiva, são os dois sistemas que são mais afetados na hora da química da raiva. E o que é que o cardamomo faz, gente? Ele age de forma positiva, tanto no nosso sistema digestivo, né, como no nosso sistema nervoso, ao mesmo tempo, certo? E aí, quando a gente reprime ou engole a raiva, a gente está atingindo esses dois sistemas também ao mesmo tempo. No caso do sistema digestivo, se a gente for associar, a gente vai entender que a raiva ataca o estômago. E aí, o cardamomo, se a gente for olhar até a parte física dele, as propriedades físicas, ele alivia náuseas, ele ajuda nessa parte de azia, desconforto, má digestão, né, causado por tensão. Então, quando você passa por alguma coisa emocional, né, e aquilo reflete no teu sistema digestivo, você pode usar o cardamomo como sendo esse óleo que vai te ajudar sistemicamente a colocar as coisas em ordem. E da mesma forma, o sistema respiratório, ele também vai ajudar a expandir a respiração. Eu amo cardamomo para a parte respiratória, gente. Amo, 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 amo. Ele é fantástico. E ele libera tensão, né? Que a gente carrega no peito na hora da raiva, e é onde também a raiva muitas vezes se acumula. Então, o fato dessa planta agir nos dois sistemas que a gente precisa ao mesmo tempo que a gente sente a raiva, vai ser a química oposta, né, à chave da fechadura, tá? Então, por isso que ele é considerado o óleo da raiva. E se a gente trouxer o formato de caixa, né, olhar de novo para isso, a gente vai perceber o seguinte: é como se o cardamomo ele não explodisse, né? Ele guarda, ele encapsula com inteligência. E aí, ao mesmo tempo, se você abre cada cápsula dessa, você vai perceber que ele tem várias sementes dentro. E aí, se a gente trouxer isso para um olhar emocional, a gente vai pensar o seguinte, que ele armazena as emoções com muita maturidade até que elas possam ser processadas com consciência, né? Então, assim como o cardamomo, ele guarda muita semente num espaço pequeno, a raiva muitas vezes é uma emoção comprimida, acumulada dentro da gente. Cada semente pode representar uma pequena frustração, mágoa ou injustiça guardada com o tempo. É como se cada semente de raiva dentro de nós fosse liberada aos poucos, com suavidade e com clareza. Então, olha que legal isso, né? É muito interessante quando a gente olha por essa ótica, né? E aí o cardamomo ele nos ensina que dentro de cada explosão há muitas pequenas sementes pedindo voz, espaço e compreensão. Ao inalar o óleo de cardamomo, transformamos raiva em lucidez, tensão em expressão. Ele é útil especialmente para pessoas que se irritam por sentirem que não foram ouvidas, respeitadas ou valorizadas. Vocês conhecem alguém assim? Acredito que sim, né? Ele é benéfico para pessoas com histórico de raiva ou agressão. Cardamomo exige que os indivíduos parem de culpar os outros e pede que assumam as responsabilidades por seus sentimentos. Assim que os fazem, essas pessoas se sentem mais em paz, tranquilas e em controle sobre si mesmos. Esse trecho aqui azulzinho, gente, eu tô tirando do livro, tá? Das emoções. Só lembrando vocês. É porque eu tenho dois, eu tenho a versão nova e eu tenho esse daqui também, que eu amo muito. Gosto demais, eu tenho os dois. Ok? Algumas coisinhas que mudaram, tá? Mas, de fato, eu já ajudei muitas pessoas
através do cardamomo, a trabalhar essa questão da raiva, da explosão, pessoas que realmente têm dificuldade, que são muito explosivas, que não conseguem, né, ressignificar um momento de raiva. Cardamomo é incrível e super indicado nesses casos. Então, se você conhece alguém assim, ou se você está precisando trabalhar algum tipo de raiva acumulada, faça uma vivência com o cardamomo, como eu falei, faz 15 dias, se auto-observa e vê de que maneira, né, você vai conseguir ressignificar essa raiva dentro de você, tá? É real, gente, certo? De acordo com a medicina chinesa, eu falei para vocês assim, às vezes a gente, quem dera, seria muita pretensão da nossa parte, né? Até falei isso na reunião da semana passada, achar que só a gente sabe das coisas, né? Então, assim, eu aprendo muito com a medicina chinesa, porque eles fazem essa associação entre emoção e doença física. E isso é muito interessante, gente. É, esse olhar mais do todo, esse olhar de entender as causas emocionais que porventura ocasionaram aquela doença física, é muito interessante. E se a gente trouxer esse olhar da medicina chinesa, né, a gente vai ver que eles indicam assim, que existe um padrão de adoecimento, né? A medicina chinesa, ela é um estudo que foi feito com pessoas doentes e que eles começaram a associar que existia um padrão de adoecimento, né? Pessoas com raiva atacavam o fígado, e isso é química, gente. Então, a raiva, ela ataca o fígado, tá? E na medicina chinesa, o fígado ele é visto como um órgão que regula o livre fluxo de energia pelo corpo. Então, quando esse fluxo ele está estagnado, seja por motivo de uma raiva reprimida, ou um estresse, ou uma frustração, podem surgir sintomas, né, como irritabilidade, dor de cabeça, distúrbios menstruais, tensão muscular, problemas digestivos. Então, assim, essas questões físicas, elas aparecem depois, não é antes. Então, a ideia de sempre olhar para a emoção primeiro, ela é muito válida, né, e muito importante, tá? Então, eu trouxe aqui justamente para vocês refletirem. E aqui é um plus, uma dica, né? Eu fiz esse. Eu vou passar depois o PDF para vocês, mas quem quiser fazer o print de tela, né? Aqui é uma sugestão de blend para a raiva. Como eu falei, pense naquelas pessoas que têm dificuldade, né? São explosivas, nutrem muita raiva no coração, né? Tem dificuldade, né, de perdoar. Então, esse blend ele vai ser muito útil para que essa pessoa faça uma vivência. Ela tanto pode fazer só o cardamomo, né, que foi a sugestão que eu dei inicial, como num segundo momento ela pode fazer esse blend, porque a mistura desses óleos, né, eles vão trazer ainda mais clareza, né, o gerânio vai trazer ainda mais clareza, o limão, total clareza, né, eu amo óleo de limão para clareza de mente, e o lavanda vai acalmar aí os nervos, né, diminuir um pouquinho a pressão arterial e tudo mais. Então, a mistura desses 4 óleos, esse blend, ele tá muito legal, é uma ótima sugestão também para uma vivência, tá? Da pessoa que nutre raiva, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei uma dica de afirmação de uso, né? Durante quando você for usar o óleo essencial. Gente, tudo que a gente faz com consciência, tudo que a gente faz, entendendo o que a gente está fazendo, vivendo aquele momento presente, se colocando ali naquele lugar, ele é potencializado, né? Então, por exemplo, tá passando blend, presta atenção no que você tá fazendo. Você tá fazendo o que naquele momento? Você tá passando um blend que vai te ajudar, né, com a química da raiva. Então, você pode fazer uma afirmação para você, né? Você pode falar: eu libero o que não me serve mais, eu acolho a minha raiva com consciência e eu me abro para o fluxo leve da vida. Pode passar no centro do coração, atrás das orelhas, pulsos, né? Que são regiões que a gente gosta. Esses blends emocionais é onde eu mais gosto de indicar. Principalmente essa região do coração, que é onde a gente somatiza as emoções, né? Onde fica aquele nó, literalmente. E é muito legal quando você vai fazer uma vivência com óleo de você usar nessa região, tá? Deixa eu só olhar aqui o que é que tem no chat e a gente vai para o cedro, tá bom? Ó, já teve gente que usou o cardamomo para a parte respiratória. É maravilhoso. Paulinha, o uso dele é tópico e aromático, né? Maravilhoso.
a capa do livro, Elaine, eu vou te mostrar, mas o livro é Emoções Essenciais, ó. Emoções Essenciais, esse daqui é a edição anterior, eu já tenho da edição nova também, tá? Só não tá aqui do meu lado, ok? E, como a Rafaela falou, passar de forma intencional, né? De fato, a gente sabe que a mente, as palavras, né? Tudo isso tem muita força quando a gente coloca uma intenção, né? A gente sabe a força que tem as palavras, a oração. Então, é muito legal quando a gente faz esse uso consciente e a gente coloca também essa intenção da gente, tá? Naquilo que a gente está fazendo, ok? E aí, por último, vem o cedro. Tá? Cedro, gente, é um óleo incrível, uso demais. Pessoas com TDAH, né? As crianças TEA, autismo, nossa, uso demais o cedro. Altamente aterrador, né? E a gente vai entender um pouquinho aqui também. É a Juniperus virginiana, certo? O cedro, ele tem essas folhas em forma de agulha, quando ela ainda tá novinha, a planta tá nova, ela tem esse formato de agulha. E depois ela escama também, tá? Fica em formato de escama. E ele ajuda emocionalmente a proteger pessoas vulneráveis, que estão ali, né, com situações vulneráveis, e a gente vai entender por que disso, tá? São plantas que resistem ao frio, ao vento e à adversidade. Elas são nativas da América do Norte, podem chegar até 40 metros de altura e têm uma madeira aromática, né, por onde o óleo essencial é extraído, tá? Olha que legal, gente. O cedro, eles crescem lentos, altos e juntos, né? O crescimento, ele é lento e constante. As suas raízes, eles se entrelaçam com de outras árvores, né, ao redor, formando como se fosse uma rede de apoio, né, subterrânea. Olha que legal. E isso simboliza o poder da união silenciosa, da força que vem do coletivo. A gente sabe que raízes profundas trazem estabilidade, né? Então, é como um abraço firme, sem sufocar, né? Porque ele não é uma trepadeira, né? Digamos assim. Ele, de fato, ele faz esse coletivo, ele se abraça com outras árvores embaixo da terra e forma toda essa rede de apoio, tá? Nos primeiros 3 anos, o cedro foca na expansão das suas raízes. E as raízes, elas podem atingir até 1,5 m de profundidade. Enquanto a área de cima, né, que está acima do solo, você mal vê, mal se destaca. Parece o bambu, né? Então, nós precisamos também expandir as nossas raízes para baixo, para depois a gente subir né, em direção à beleza exterior, porque a beleza vem de dentro. Então, a gente pode fazer essa associação primeiro. Quanto mais enraizados nós estivermos, mais fortes e inabaláveis nós seremos. E esse óleo, ele traz segurança e estabilidade emocional para pessoas que têm dificuldade de confiar nos outros. Olha que interessante, gente. É muito interessante isso aqui. Ou pessoas que se sentem sozinhas, ou aquelas pessoas que perderam o senso de base segura, né? Não tem aquelas pessoas que não confiam mais em ninguém, já foram tão feridas que não confiam mais em ninguém, não querem mais estar em grupo, né? Então, o cedro, ele vai ser esse óleo da comunidade, que vai trazer para você essa ideia de comunidade, certo? Ele dissolve o orgulho da autossuficiência isolada, quando o ego nos leva a pensar que não precisamos de ninguém. Emoções em desequilíbrio que o cérebro trata é o isolamento emocional, a solidão, medo de confiar no outro, o orgulho, o sentimento de não pertencimento, antissociabilidade e a carência de apoio, né? Tudo isso o óleo de cedro vai ajudar. Então, aquela pessoa que você conhece que tem dificuldade de confiar, que tem dificuldade né, de estar em grupo, de confiar no todo, o cedro ele vai trabalhar isso e é impressionante. Falando da parte física, né? Porque hoje a ideia era realmente trazer para o lado emocional. Mas falando da parte física, eu lembro que o cedro, gente, ele ajuda o nosso cérebro a regular a produção de um neurotransmissor muito importante para o nosso organismo, que é o GABA.
E muitas vezes a produção desse neurotransmissor, ela está desregulada. Então, o cedro, ele vai ser esse óleo que vai ajudar a gente a regular a produção do GABA, né, desse neurotransmissor. E, da mesma forma que ele tem raízes profundas, ele vai agir, né, no nosso cérebro de modo para trazer esse aterramento, essa consciência, né? É muito interessante. A forma com que esses óleos, né, frankincense, copaíba, o cedro agem, né, no nosso cérebro é muito interessante. A forma com que eles nos trazem para o aqui e para o agora, árvores de raízes grandes, profundas, trazem aterramento, trazem consciência, entendimento, né? Então, o cedro não é diferente, tá? E olha que legal. Essas raízes que buscam as águas né, locais profundos, elas vai buscar água lá no lençol freático. Então, ele não depende da água da chuva, certo? Pelo fato da raiz ser profunda, ele não depende da chuva. Então, que nós possamos ser como o cedro, né, que não se abala com a falta de condição favorável, nem tampouco com os fracassos, porque busca uma intimidade profunda com Deus e que vem superar todas as suas angústias e aflições. E se a gente olhar para a raiz, né, que abraça até a rocha, dependendo né, de onde o cedro estiver, toda raiz, quando ela cresce muito e atinge a rocha, ela para de crescer. Mas no caso do cedro do Líbano, né, a raiz ela continua crescendo em volta daquela rocha, abraçando aquela rocha. E enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento, né, para sua expansão, para o cedro é justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ele ficará. Então, que possamos ser como o cedro do Líbano, dando sempre uma lição de superação e um espetáculo de resistência, suportando o dia mau e fazendo dos obstáculos força para afirmarmos cada vez mais. O cedro, gente, tem mais de 70 citações dele na Bíblia, né, no livro mais antigo. E no Salmo 92, ele descreve como os justos florescerão e crescerão, como árvores fortes, mesmo na velhice, e como eles anunciaram a retidão e justiça do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, ele sempre, né, nas parábolas, a gente sempre vai ter, ali nas parábolas, a gente sempre vai ter a comparação, né, da natureza, do que a natureza tem para nos falar e nos ensinar. Tá tudo lá, né? É só a gente observar já desde do jardim, que era tudo que a gente tinha no início, a forma com que a natureza se comporta, tá? E aqui também eu trouxe uma dica, né, de blend para essas pessoas que têm dificuldade, né, em viver em comunidade, em estar em um grupo, de não confiar no coletivo, não confiar no outro. Esse blend, né, ele vai ajudar inclusive tem o bergamota que a gente acabou de falar, que é o óleo da autoconfiança. Então a mistura do bergamota, com o cedro, com o ilang-ilang e o peppermint vai trazer clareza e força, e vai auxiliar, né? Vai ser um blend muito importante para trabalhar essa questão da conexão, da confiança e desse senso de comunidade, tá? Para pessoas que não se sentem pertencentes. E aí, outra dica de afirmação durante o uso seria: eu me abro para receber e oferecer apoio, porque onde há conexão, há cura. Não é à toa, gente, que a gente está aqui, né? É muito legal a gente se sentir pertencente a um grupo, né? Do Terra, o nosso time é um grupo e juntos nós crescemos, juntos nós partilhamos os nossos conhecimentos, né? Os nossos pontos fortes e tudo isso faz com que a gente fique ainda mais forte nesse senso de comunidade. Nosso trabalho é muito esse, né? De estar em comunhão com o outro, ajudar o outro e ver no outro essas potencialidades. E isso faz com que esse senso de comunidade aumente em nós. A gente veio para cá, a gente está aqui para isso, né? Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão da nossa força, do quanto que a gente pode ser essa imagem para o outro, né? E isso é muito importante, tá? Aí passa também, ó, centro do peito, pulsos, a região do estômago, né? Pela medicina chinesa também. Ah, ainda tem a citronela, eu achava que o outro era o último, desculpa, ainda bem. E aí tem a citronela, tá? Gente, a citronela,
Quando a gente vê o nome citronela, a gente lembra logo o quê? Repelente, né? A gente lembra logo que ele é um repelente natural. E aí a gente vai entender bem direitinho o porquê. Muito legal, tá? Então, a citronela, ela cresce em climas quentes e úmidos, ali na Índia, Indonésia, Sri Lanka e no Brasil também. Ela é uma gramínea, então ela não é uma árvore, ela é mais para gramínea, né? A gramínea é aquela que nem é grama, ela é maiorzinha, tá? É perene, ela aguenta o sol forte, chuvas intensas e os solos pobres. Então, o que é que isso nos ensina? Resiliência, resiliência emocional, né? E clareza em ambientes confusos. Você tem um solo pobre, você tem chuva forte, chuva intensa e você tem sol forte, né? Então, as condições não são tão propícias assim, tá? Ela é rica em citral, que é eficaz no alívio da dor orofacial. Eu trouxe isso aqui, apesar de ser da parte física, porque quando eu estava estudando para trazer esse material para vocês, eu não sabia que a citronela ajudava nessa dor orofacial. Tem até alguns estudos já mostrando que eles ajudam. Então, aquelas pessoas que têm ATM, né, que sente dor no rosto, pode estar tentando também usar o citronela. E ele é bom para náusea e enjoo, tá? E também é rico em geraniol, que é um aroma mais floral, tá? E ajuda a relaxar. Então, ele é usado na parte física, cabelo com piolho, inflamação digestiva, reação a alimentos apimentados. Eu destaquei aqui também porque eu não sabia, foi estudando que eu trouxe essa informação para vocês. Efeitos colaterais causados, né, por qualquer tipo de química, droga, álcool, outros tipos de toxinas. Infecções fúngicas e bacterianas, a gente sabe que o fungo, né, é algo mais demorado de ficar bom, de fato, assim, ele realmente, ele se instala num organismo que já está com a imunidade mais baixa, né, então a citronela, ela vai ajudar até nessas infecções fúngicas e também no trato intestinal e urinário, ok? E olha que legal, as folhas da citronela, elas lembram lâminas, elas lembram lâminas. Então, elas são longas, são estreitas e elas são cortantes ao toque, né? Dependendo de como você pegar, se você pegar na lateral, certo? E aí, ela também, se a gente trouxer para esse lado, né, mais emocional, de energia, ela cortaria energias densas, né? Então, é como se fosse uma espada ali, né? Então, eles se movimentam facilmente com o vento, criando movimento e fluidez. E aí, isso, se a gente trouxer para uma visão emocional, ele estimula o movimento de emoções paradas, tá? O cheiro é muito fresco, limpo, é cítrico, ele é inconfundível, o cheiro da citronela, né? E aí, ele vai atuar como repelente de inseto, né? O que é que ele faz, gente? Ele tem uma presença aromática que impõe um limite e demarca o território. Então, ele não mata o inseto, ele atua no sistema nervoso do inseto e deixa aquele inseto distante sem agredir. Não é interessante? Então, ele não mata, mas ele impõe limite. Ele impõe limite. Então, se você, né, tá sentindo que outras pessoas estão invadindo seu espaço, e você não está conseguindo dizer não, não está conseguindo colocar limites, você pode testar o citronela como um óleo emocional para trabalhar esses pontos. Olha que legal. É muito interessante. Ele vai, se você sente que você está atraindo pessoas que estão drenando a sua energia, né? Que a gente sente aquela pessoa que a presença ali, você fica, né? Então, ele vai ajudar você a impor esse limite, a criar essa barreira. E você vai conseguir se impor, né? Sem tanto esforço, digamos assim. Então, a citronela, ele ensina a dizer não com leveza e firmeza. Ela afasta o que não nos serve mais, mas sem confronto. É como alguém que entra no ambiente e automaticamente impõe respeito apenas com sua energia, sem precisar levantar a voz. Né? A gente conhece pessoas assim, né? Então é muito interessante. Pode fazer até essa vivência com o citronela para observar como que será, tá? E é isso. Observar a natureza é como estar num barco silencioso. O aprendizado vem com vento,
Os óleos essenciais são a brisa, que desperta os sentidos, a intuição é a vela que guia, e a presença é a âncora que mantém o nosso coração firme. E eu finalizo o dia de hoje, sem nem que oração, ainda falta 10 minutinhos, agradecendo vocês, né, por estarem aqui comigo, de forma muito especial, né? Deus toca por vezes meu coração para compartilhar aquele conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, né? Muito conectada com a natureza. Eu amo tudo que é vivo, tudo que Deus deixou para a gente. E compartilhar um pouco, né, dessas minhas vivências, do que sei, do que vejo, né? Eu brinco que são 7 anos, né? Que os meus olhos veem as maravilhas que esses olhos fazem nas emoções. Então, para mim é muito mais do que uma missão estar aqui falando, compartilhando com vocês essas vivências. Para mim, realmente tem um peso, né? Um peso dois, é muito especial. E eu posso dizer para vocês, experimentem do que cada óleo essencial desse que Deus deixou para a gente na natureza é capaz de fazer por você. E a partir daí, então, com esse estudo, com essa vivência, com esse conhecimento, comece cada vez mais a ajudar outras pessoas. Porque às vezes a pessoa ela tá bem fisicamente, ela não tem nada, ela não tem dor de cabeça, ela diz: "Ah, mas eu não tô doente". Mas quase todas as pessoas têm algo emocional para trabalhar e curar dentro delas. Quase todas as pessoas têm algo para ressignificar, têm uma emoção guardada. E isso sim é importante, né? Isso sim é o nosso papel aqui também. Então, que vocês possam ter essas vivências. Quero depois que vocês compartilhem comigo também, tá? E amanhã a gente vai dar continuidade com mais alguns óleos. Tá bem legal também. Acho que amanhã tem o frankincense. E vai ser incrível, que é o óleo que eu amo. Frankincense é a minha vida, né, Maria? Então, somos aí quase 50 pessoas. Eu vou parar de compartilhar. Quem quiser ligar a câmera para a gente bater nossa foto. E antes disso também, deixa eu